Bom pessoal, dando continuidade a esse desenho aqui, eu vou mostrar como fazer os fios de cabelo, né? Como eu faço uma forma da qual eu uso para fazer fios de cabelo. Tem outras formas de se fazer também. Vou usar aqui o boleador, esses boleador aqui que eu uso, né? E essas pontas arredondadas servem para fazer as marcações na folha, para depois a gente vir com lápis passando aí uma camada e revelando esses riscos que eu vou fazer com o boleador. Então aqui eu vou fazer alguns riscos que eu estou vendo na referência, alguns riscos que são os fios brancos, né? E eu vou fazendo aqui no sentido que é as mechas, no sentido que está esses fios. Vou marcando o papel, demarcando direitinho, assim como vocês estão observando. Eu vou fazendo vários fios em muitos sentidos, né? Porque o cabelo está um pouco embaraçado. Alguns fios eles seguem algumas mechas, mas tem alguns fios soltos. E aí é preciso fazer esses fios entrelaçando. Eu vou fazendo alguns fios no sentido da mecha e outros fios entrelaçando esse que eu já tenho feito. Então vou demarcando toda essa área aí primeiramente, para depois eu usar o grafite, né? Então aqui eu vou começar a usar esses fuminhos, a ponta está melada com pó do grafite, né? E vou começar a fazer ali alguns pontos de sombra e vou fazer uma camadazinha por cima das demarcações que eu fiz com o boleador. Vocês vão observar que os riscos começam a ficar aparentes, né? E aí eu começo a melar essa ponta essa ponta aí do esfuminho. E aí eu vou espalhando esse grafite por cima da área que eu passei o boleador, para dessa forma deixar aparente esses riscos. Depois que eu os enxergo, né, deixo bem visível, eu começo a usar a caneta. Aí só aí então vou começar a usar a caneta para definir alguns fios, para deixá-los mais aparentes, mais visíveis, né? E aí eu vou passando em toda a área em que eu passei o boleador. Agora que eu começo a usar esse lápis para fazer alguns detalhes, né, que eu observo na referência e alguns efeitos de sombra e alguns pelinhos ali perto da orelha. Eu começo a usar esse lápis que é um pouco mais macio, um pouco mais claro. Eu vou definindo algumas sombras ali da orelha e já puxando alguns fios nesta área. Então eu vou escurecendo aos poucos, vou passando o lápis por cima da área que eu demarquei com o boleador. Vou de certa forma deixando esses fios, essas áreas demarcadas mais visíveis, né? Assim como vocês estão observando. Agora eu venho com o grafite 4B, que ele é um pouco mais escuro, né?
Eu vou passando ele ali de leve, tomando cuidado para não deixar tão escuro essa área que eu passei o boleador, né? Essa fissura, ela tem que estar visível quando você passar ali o lápis, né? Então eu vou passando o grafite entre essas fissuras que eu fiz, entre cada risco que eu fiz com o boleador, fica o espaço em que eu passo o grafite, né? Dessa forma os fios vão ficando aparentes, eles vão ficando visíveis. E aí tem umas linhas mais escuras, essas linhas eu vou intensificando mais elas e consequentemente os fios brancos vão surgindo aos poucos, né? Agora aqui eu venho com a borracha clareando um pouco mais alguns fios que estão mais claros, né? E eu tenho que usar a borracha aí com um corte, um chanfro nela aí, ela vai me auxiliar a clarear alguns fios que eu observo na referência que estão mais claros. E vou passando ele aí no sentido da demarcação que eu fiz no boleador, deixando esses fios mais aparentes. Essa é a borracha que eu estou usando neste momento. Eu tenho a outra borracha, Mono Zero, da Tombow, mas só que aqui na minha cidade não se encontra a ponta, né? O refil aqui não se encontra. Então a borracha que eu tenho é essa aí, né? Que eu ainda encontro aqui na papelaria, são essas borrachas aí. Então, como eu disse no outro vídeo, né, você tem que saber usar os materiais que você tem para realizar o seu trabalho. Você, artista, que tem que se adaptar a procurar as melhores formas para se alcançar o resultado desejado, né, usando os materiais que você tem em mãos. Aí aqui eu venho usando o pincel para esfumar algumas áreas que eu vejo que tem uma tonalidade mais forte, mais escura. Eu espalho ali com o pincel para dar esse aspecto aí que eu observo na referência. Eu venho reforçando alguns fios com 4B. Lembrando que a tonalidade mais forte que eu estou usando é o 4B, esse grafite 4B. É o que eu vou usar nesse desenho todinho. E se vocês vão observar que vai ficar com um aspecto legal, um aspecto bom, agradável, né? Mesmo com essa graduação 4B, né? Eu poderia usar um 8B em algumas áreas aí, mas infelizmente eu tô sem este lápis aqui no momento. Então, como eu disse, você tem que saber usar do que você tem, do material que você tem para realizar seu trabalho. Bom, aqui eu vou usar o papel higiênico, né? Já com o pó do grafite, eu vou usá-lo aqui para esfumar algumas áreas. É uma das formas também que eu uso para fazer fios de cabelo. Eu sombreio toda essa área e passo toda uma camada de grafite usando o papel higiênico, né? Nessa área que eu desejo fazer os fios de cabelo. Eu venho escurecendo essa área aí toda, se assemelhando ao máximo às sombras que está na referência, né? A tonalidade está na referência.
Agora eu venho com a borracha, vou destacando alguns fios de cabelo, assim como eu fiz na primeira área, mais embaixo. E vou fazendo aí esse efeito, né? Esse efeito de fios de cabelo aí, no sentido que está a mecha, no sentido que está os fios de cabelo, né? Eu vou passando a borracha, fazendo esses fios brancos aí. Depois que eu passo aí a borracha, como vocês podem observar, tenho observado, entre um fio feito e o outro, começo a passar aí o lápis para intensificar mais ainda esses fios, deixar mais aparente ainda. Entre um e outro eu vou intensificando os tons de preto, escurecendo essa área aí, né? E consequentemente esses fios vão se tornando mais aparentes. É possível enxergá-lo melhor e deixar mais visíveis, né? Aí aqui eu vou intensificando essa área, vou escurecendo, né? A parte de fora é o fundo da imagem. E aí eu vou dando um contraste a mais nesses fios de cabelo na área que é o cabelo, né? Aí aqui eu venho finalizando com o grafite. Uso o pincel para esfumar um pouco, harmonizar esse grafite, harmonizar os fios, espalhar um pouco o grafite, usando o pincel de leve, sem pressionar tanto sobre o papel, né? Mas de leve, usando esse pincel maior. Dessa forma eu venho destacando os fios que eu vejo que é preciso ser destacado, alguns pontos de luz, algumas áreas que precisam estar mais visíveis, né? Alguns fios. É praticamente isso, pessoal. Essa é a forma que eu uso para fazer esse efeito de cabelo, né? Esses fios de cabelo. Tem outras formas, eu vou trazer para vocês também. Tem uma forma usando só a caneta branca, né, também, para fazer esses fios brancos. Então é bem interessante. No próximo vídeo, de acordo com o andamento dos vídeos, eu vou trazer essas dicas aí. De acordo com o tempo, vou trazer essas dicas para vocês. Espero que tenha ajudado. Se vocês gostaram desse vídeo, dê aí o seu joinha. Comentem aí embaixo o que vocês acharam desse vídeo e digam aí quais são as áreas do realismo em que você tem mais dificuldade, em que área do rosto, se é o cabelo, é o olho, o nariz, a orelha. Diga aí embaixo qual é a área que vocês mais têm dificuldade de fazer. Até o próximo vídeo.